E hoje vamos falar um pouquinho de Paulo, vamos falar da morte de Estevão e o começo da igreja depois da morte de Jesus. O texto que vamos ler está em Atos 8, versículo 1. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Tudo isso aqui aconteceu após a morte de Estevão. Estevão, apóstolo, foi morto, apedrejado, com a autorização de Paulo. Estevão foi um discípulo de Jesus. Depois ele foi escolhido para cuidar da parte das viúvas. E ele foi morto por pregar a palavra, por não ser compreendido. Estevão nos ensina que, apesar das coisas ruins que as outras pessoas fazem conosco, nós temos que ter um coração bom, um coração generoso, capaz de perdoar aqueles que nos feriram. Antes de morrer, Estevão perdoou aquelas pessoas. A morte de Estevão serviu para muitas coisas. E quem perseguiu Estevão pensou que depois da morte dele, a igreja ia se acabar, os seguidores de Jesus iam se dispersar, ia ficar com medo, mas nada disso aconteceu. A morte de Estevão, a força que ele teve, o perdão, serviu para encorajar aquelas pessoas que estavam seguindo Cristo. Deu um ânimo na fé daquelas pessoas. E Paulo, nesse texto aqui, Paulo ainda é jovem. E ele é um perseguidor, ele se torna um perseguidor da igreja. E ele começa a perseguir para exterminar os seguidores de Cristo. Mas sabemos muito bem que ele não conseguiu. Pelo contrário, ele se tornou um seguidor quando ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Mas o foco dessa palavra é o destino dessas pessoas aqui que fugiram da perseguição de Paulo em Jerusalém. Então, eu vou ler outro texto para Atos 11, 19 vai explicar melhor. Em Atos 11, 19, nós vamos entender que aquela morte de Estevão e toda aquela perseguição que Paulo causou na vida dos cristãos, dos primeiros cristãos, não foi em vão. Teve resultado. Para eles achavam que era o fim dos cristãos, mas era um propósito que Deus tinha. E através daquela perseguição de Paulo, os cristãos se espalharam naquela região toda ali, e eles espalharam e foram evangelizando as pessoas, foram pregando a palavra de Deus, e muitos se converteram, tiveram fé e força. Então, em meio às dificuldades que nós enfrentamos, temos que sempre crer que tem um agir de Deus tem um propósito de Deus naquela situação. Em meio às dificuldades do dia a dia, pare e pense, o que eu tenho que aprender aqui? Qual é o propósito de Deus nessa situação?
Vamos ler o texto? Atos 11, 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, aqui vemos que uma igreja se espalhou, os cristãos se espalharam e foram espalhando a palavra de Deus. E um falando para outro, e para outro, e para outro. Se você leu o livro de Atos todo, você vai notar quantas igrejas foram formadas através do início, por causa da morte de Estevão. Aquele desastre que aconteceu, a morte de Estevão, foi necessária para abrir várias outras igrejas. Por isso que Estevão, ele estava olhando o céu e ele contemplava, porque ele estava vendo que o seu sacrifício não foi em vão. Tudo que Deus faz na nossa vida, tudo que Deus permite que aconteça, tem um propósito. Mesmo que hoje não consigamos ver e entender, mas é direção de Deus. Se Deus permitiu, é porque é a vontade dele. Porque Deus, tudo está no controle de suas mãos. Porque Deus tudo sabe, tudo vê, tudo pode. Nada está oculto dos olhos de Deus. Então, descansa, confia. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito, tem a mão de Deus. É claro que eu não estou falando das escolhas erradas, né? Estou falando das coisas que acontecem no dia a dia. Eventos importantes, assim. Tudo tem a direção de Deus. Então, confia. E tudo que acontecer, tente olhar para o lado. O que é que Deus quer me ensinar nessa situação? O que é que eu tenho a aprender? O que é que eu tenho a melhorar? Antes de morrer, Estevão perdoou aquelas pessoas que lhe apedrejaram. Por quê? Porque ele viu que era necessário ele passar por aquilo para, através do seu sacrifício, muitas pessoas serem alcançadas pelo Evangelho. Talvez se ele não tivesse acontecido aquilo, eles continuassem ali em Jerusalém, não se espalhavam, o Evangelho ia ficar só ali entre os judeus. Mas o medo deles que eles tiveram de morrer, eles se espalharam. E o Espírito Santo os encorajou a pregar o Evangelho de Cristo. Que hoje nós possamos ter essa coragem de falar do amor de Cristo para as pessoas. Que a gente tenha essa humildade, essa bondade de coração para perdoar aqueles que nos ofendem, que nos faz maldade. E que nós tenhamos fé e confiança para respeitar a vontade de Deus. Porque nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus. Nem sempre dá para entender. Mas devemos crer e obedecer. Amém?